Uma hora de Tá bom. Recife. Olha, aqui o background agora melhorou. Olha lá, que legal. Tem um background legal aqui e tal. Já começamos a gravação, tá? Então, se você agora começou a gravação? Isso. Ok. Na hora que você quiser começar, se quiser esperar mais um pouquinho, fica... Não, eu acho que podemos começar, né? Tá bom. Então, boa tarde a todos. Vamos desligar o som. Por favor, feche o microfone. Eu vou fazer uma apresentação do professor Carlos Henrique Brito Cruz, que será o palestrante de hoje. O Brito, como é conhecido por quase todos, ele fez graduação em Engenharia Eletrônica no ITA e mestrado e doutorado na Unicamp, em Física. O doutorado foi em 1983. Durante o doutorado, ele fez um estágio longo na Universidade de Roma, onde ele trabalhou com lasers de pulsos curtos. Isso, naquela época, no Brasil, foi uma das coisas assim, um acontecimento muito importante. Talvez o Brito, na época, fosse a única pessoa no Brasil, talvez junto com o Hugo Fragnito, a trabalharem com laser de pulso curto. Na mesma época, o Anderson estava fazendo doutorado, trabalhando com pulso curto na Inglaterra, e o Arthur, e me parece que, além deles, o Walter Margulis. Então, seriam 5 ou 6 brasileiros os únicos a trabalharem com laser de pico e femtosegundos. Concluído o doutorado, o Brito foi para o pós-doutorado na Bell, laboratórios da Bell, em New Jersey, e ficou lá durante 2 anos, em 1986 e 1987. E lá ele continuou trabalhando em fenômenos ultra-rápidos, usando pulsos ultra-curtos, e foi uma excelente oportunidade, porque ele entrou numa corrida, uma corrida muito dura da época, em que as pessoas procuravam a todo custo conseguir o pulso mais curto. Então, haviam técnicas de compressão de pulsos, e, então, trabalhando num grupo muito bom da época, lá na Bell, o Brito participou, então, de experiências, 2 experiências, pelo menos, que eu lembro, e que foram muito importantes, e que talvez uma delas ainda represente um recorde na corrida do pulso curto. O Brito, junto com 3 outras pessoas, ou 2 outras pessoas, não lembro bem, eles conseguiram comprimir pulsos para obter pulsos da ordem de 6 femtosegundos. Isso foi um recorde na época, talvez ainda seja um recorde hoje. Não é mais, não, viu, Cid? Já tem. Não é mais, infelizmente. Tem o subfemtosegundos, atosegundos. Não, mas aí você não tem um pulso numa fonte como um laser, como se tinha na época, né? Verdade. É diferente, completamente diferente. Certo. Tá bom. E tem um outro trabalho importante que saiu como resultado disso, que foi um estudo de evolução temporal do processo de isomerização da bactéria Rhodopsina. A bactéria Rhodopsina é uma proteína que dentro dela tem o retinal. E ela é responsável pelos primeiros instantes da visão. Então, quando chega um fóton aí no olho, atinge o retinal faz uma mudança conformacional que acarreta uma mudança na bactéria Rhodopsina. E o Brito, então, na época, estudou então, a evolução temporal desse processo, e acho que também naquela época o seu grupo lá, foi o único grupo que conseguiu fazer esse estudo aí em tempos muito curtos. Verdade. Bom, então, a monitoração, então, foi um processo que aconteceu em faixa de centenas de femtosegundos. Bem, o Brito, então, voltou para a Unicamp, é professor lá desde essa época aí. Eu acho que desde quando saiu da Unicamp para o pós-doutorado já era professor. Isso foi em 1986, 87. Eu hoje sentei e fiquei pensando no Brito. Como é que foi a história, né?
Por acaso, eu participei da banca de tese do Brito. Conheci o Brito quando ele era estudante, né? E nós, inclusive, aqui no Recife, nós tentamos, numa certa época, convencê-lo a vir para cá, né? Bom, mas então, lá na Unicamp, o Brito assumiu, além da pesquisa, ele, a partir de certa época, ele passou a assumir algumas atividades administrativas. Ele foi diretor do Instituto de Física da Unicamp, ele foi pró-reitor de pesquisa, ele foi reitor da Unicamp nos anos de 2002 a 2005, eu anotei aqui. Então, e depois disso aí, ou mais ou menos na mesma época, ele passou a ter uma atividade maior fora da Unicamp, atividade de política científica. Ele foi presidente da FAPESP por 6 anos, de 1996 a 2002. Depois disso, ele foi diretor científico da FAPESP, e aí deu uma contribuição muito importante para a ciência no estado de São Paulo. Ele ficou como diretor científico da FAPESP durante 15 anos, e deixou esse cargo agora, recentemente. Então, o Brito, então, é uma das pessoas do Brasil que além de ter dado uma contribuição muito importante para a física de lasers de pulsos ultracurtos, também tem essa atividade fora da universidade de apoio à pesquisa, à educação, etc. Eu olhei lá no currículo Lattes do Brito e também vi que ele foi presidente do Conselho Superior de Tecnologia da Fiesp durante 6 anos. Isso certamente deu para ele uma visão que tem a ver, de alguma maneira, com o que ele vai falar hoje, eu suponho. Bom, o Brito é membro da Academia Brasileira de Ciências e é também membro da Ordem do Mérito Científico Nacional. Bom, Brito, essa é uma introdução curta. Eu passo a palavra para você nesse momento. Muito obrigado, Cid, pela gentil apresentação e introdução e pelo convite para fazer esse webinário para os professores, estudantes, pessoal aí do Departamento de Física da UFPE e da UFPE. Deixa eu ver se eu consigo fazer o sharing aqui do slide. Apareceu um slide aí na tela de vocês? Está aparecendo. Está aparecendo. Ok, está aparecendo. Não está muito bom. Então, eu conversei com o Cid e escolhi esse tema para falar para vocês, que é um pouco sobre como é que o progresso da ciência e da pesquisa beneficia a sociedade. Faltou aí no fim, eu precisava ter escrito, porque eu estou querendo falar no Brasil, né? Porque eu quero focalizar o assunto primeiro, na primeira parte, alguns casos, e depois eu vou querer fazer uma discussão breve sobre como é que é a mecânica disso, como é que acontece esse assunto de a pesquisa, criar a ideia, e algumas dessas ideias virarem algo que faz benefício para a sociedade. E uma parte da razão, porque eu me interessei por organizar esse tipo de apresentação, é porque eu acho que tem uma pergunta que é importante para nós, é importante há muitos anos, agora é mais importante ainda, porque nós estamos numa época especialmente complicada, mas na verdade sempre foi, que é a pergunta: por que tem que defender, por que é preciso defender que haja um sistema de ciência, tecnologia, agora ultimamente entrou esse negócio de inovação, né, no Brasil. E eu acho que a resposta que eu gostaria de dar, e a resposta que eu aprendi ao longo dessa minha experiência, que faz um efeito, é que precisa, porque um sistema desse tipo cria benefício para a sociedade. E essa história de criar o benefício para a sociedade, eu acho que a gente, da comunidade científica, deveria se preocupar mais
com isso, quer dizer, não no sentido de por que a gente faz o que a gente faz na pesquisa, mas no momento de comunicar com a sociedade sobre a ciência e sobre a pesquisa, porque o meu ponto é que hoje no Brasil já tem um sistema de ciência e tecnologia que cria muitos benefícios. Então não é uma coisa que vai ter no futuro se tiver mais investimento, se não sei o quê. É uma coisa que já hoje faz muita coisa. E muito frequentemente no debate sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil, eu vejo argumentos onde fica parecendo que está se esperando que a sociedade apoie um sistema de ciência e tecnologia, ou que apoia a pesquisa por piedade, porque as pessoas se apresentam lá, mas eu não tenho nada, eu não tenho isso, não consigo aquilo, tudo é difícil, a vida me trata mal, e etc. E eu fico pensando, puxa, por que a sociedade vai querer apoiar uma coisa assim, que não funciona, que está sucateada, que não faz nada de bom? Na maneira como eu vejo, é o contrário, a sociedade quererá apoiar algo que cria benefício para ela. O argumento que a gente precisa fazer é que, se tiver mais apoio, vai criar mais benefício, mas não é que não está criando nada. Então, esse é um pouco a minha maneira de pensar sobre o problema. E um elemento que também eu noto no nosso sistema frequentemente escorrega e cai fora, é a ideia de que um sistema de ciência e tecnologia tem pelo menos 3 tipos de organização. Tem universidades, tem institutos de pesquisa e tem empresas com sua própria pesquisa. E eu pus esse parênteses aí justamente para insistir nisso, porque eu vejo que no debate brasileiro tem demais esse pensamento que a pesquisa está nas universidades e nos institutos e as empresas vão contratar e comprar esses resultados das universidades e institutos, e eu acho isso muito errado. Não é que é pouco errado. As empresas que prosperam baseadas em conhecimento, elas criam a maior parte do conhecimento que vai dar prosperidade para elas. Elas interagem com a universidade e com o instituto, mas elas criam muito, elas têm uma capacidade criadora, uma capacidade de pesquisa interna, de desenvolvimento interno, que é grande para ela poder criar prosperidade. Então, o assunto é por que a gente vai defender um sistema de ciência e tecnologia, e é porque cria benefícios para a sociedade com esses 3 tipos de organização. E quando a gente olha para um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, eu tento formular o que a gente espera dele em 3 dimensões daquilo que eu denominei aí de impacto, né? Quer dizer, o efeito do sistema na sociedade. Eu acho que tem uma primeira dimensão, que é o impacto social, que diz respeito àquelas ideias que aumentam o bem-estar da sociedade, por exemplo, apoiando ou informando ou criando políticas públicas, podem aumentar o benefício de bens públicos e são ideias de difícil apropriação privadamente. Quer dizer, a ideia é que não vai ter um dono. Por exemplo, fazer o SUS no Brasil não é uma coisa que tem um dono, alguém não vai ganhar dinheiro porque fez uma patente sobre criar um sistema único de saúde. É um assunto em benefício da sociedade. Então, essa é uma primeira dimensão, o impacto social. Segunda dimensão é o impacto econômico. Aí é aquele conjunto de ideias que pode ser apropriado privadamente. As ideias que criam uma empresa, criam um negócio, criam um produto, criam um processo, certo? E aí alguém vai ganhar dinheiro com isso. Desgraçadamente, no debate sobre ciência e tecnologia no Brasil, esse assunto do impacto econômico domina a discussão sempre, né? Porque eles querem saber, quantas patentes fez, licenciou a patente, criou a empresa, não sei o quê. E o assunto do impacto social aparece menos frequentemente. Então, mas tem esses 2. E tem o terceiro tipo de impacto de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é aquele que eu denominei aqui como impacto intelectual / científico. Quer dizer, é aquele assunto de criar ideias que fazem a humanidade ser mais sábia. E muitas vezes essas ideias são criadas
por pessoas que não estão pensando em como é que isso daí vai ser aplicado, como que vai gerar dinheiro, como que vai mudar a sociedade. Estão pensando que é uma ideia interessante. Então, essas ideias que fazem a humanidade ser mais sábia, ou que são as ideias que originam mais ideias, por exemplo, relatividade, tá certo? Evolução, teoria quântica, a teoria monetária do Keynes, tá certo? São coisas que fazem a humanidade entender melhor as coisas. E acabam sendo citadas na literatura. Então, isso aí é um jeito, assim, para a gente reduzir a 3 linhas o que se espera de um sistema: impacto social, impacto econômico, impacto intelectual e científico. Aí precisa dizer o seguinte, como a gente está no Brasil, e aqui tem muito essa mania de, se a gente fala que tem que ter, que há 3 objetivos, já querem que todo mundo contribua nos 3 objetivos, mas não é desse jeito que eu vejo. Eu acho que o sistema de ciência precisa gerar essas 3 coisas, mas cada pesquisador que tem no sistema não precisa fazer as 3 coisas. Cada pesquisador faz aquilo que ele é capaz de fazer, que ele consegue fazer, que ele gosta de fazer, que ele está interessado em fazer direito. Tem uns que vão contribuir muito para o impacto intelectual e científico, outros vão contribuir para o impacto social, outros vão contribuir para o impacto econômico, e as organizações onde eles trabalham, mais as agências de financiamento, mais o Congresso Nacional, mais as lideranças do país, vão achar um jeito de pegar todas essas ideias aí e virar numa coisa que dá benefício social, econômico, intelectual e científico. Então, entendam bem que eu não estou falando porque tem uma organização lá em Brasília que gosta desse troço. Quando a gente fala que tem que ter 3 objetivos, eles já querem pôr, então, 33% em cada um e cria uma pontuação para cada pessoa no Brasil que tem que cumprir essa pontuação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o sistema de ciência e tecnologia precisa gerar essas 3 coisas para a sociedade. E eu vou começar mostrando para vocês alguns desses casos, relacionados com essas coisas que estão aí na tela: energia, avião, desigualdade, saúde, democracia, alimento, meio ambiente, filosofia, ideias, tá certo? Que são benéficas para a sociedade brasileira. Eu preciso fazer um caveat, que é o seguinte: muitas desses casos que eu vou me referir são casos que se relacionam aqui com o estado de São Paulo. Não todos, mas muitos. Mas eu quero insistir com vocês que não é só aqui no estado de São Paulo que tem essas coisas, no Brasil inteiro tem. Acontece que, como eu fui 15 anos diretor da FAPESP, é fácil para mim achar esses casos aqui em São Paulo. Então, atribuem esse assunto de ter várias coisas de São Paulo muito mais à minha ignorância, à minha preguiça de pesquisar mais para achar mais, do que a um reflexo da realidade. Mas a ideia é mostrar que tem uma capacidade no Brasil para criar benefícios para a sociedade com pesquisa, com ciência e com tecnologia. Eu começo com o assunto da energia, e que é um outro desses que eu acho que é mal valorizado pelos brasileiros em todos os níveis, pela pessoa na rua, pela comunidade de pesquisa, pelas lideranças do Brasil. Que é o seguinte: um país do tamanho do Brasil, com 211 milhões de habitantes, ser capaz de ter praticamente autossuficiência energética já é um negócio espetacular, tá certo? Poucos países têm. A segunda coisa muito importante é que, além de ter autossuficiência, no Brasil ainda 40% da energia que é usada é renovável. E eu vou mostrar para vocês o quanto isso é singular, e nós, pesquisadores do Brasil, deveríamos reconhecer muito mais essa realização. Então, tem no Brasil o assunto da bioenergia, que é a única economia industrializada que não depende exclusivamente do petróleo para os veículos leves. Tem várias, eficiente produtor de etanol, a quantidade de veículos flex fuel, etc. E o Brasil também fez muitas coisas super importantes em extração de petróleo, especialmente no mar, tá certo? Trabalho, antigamente da Petrobras, agora de muitas empresas estrangeiras e brasileiras que contribuem para essas realizações. Então, você pega aí o assunto da energia no Brasil. Em 2016, essa figurinha do lado esquerdo está mostrando para você que mais do
de 40% da energia primária produzida no Brasil é energia renovável. Renovável quer dizer que ela emite pouco gás carbônico para a atmosfera, e uma boa parte do gás carbônico que ela emite, ela pega de volta um dia. Isso, em seguida eu vou mostrar que é uma coisa espetacular, mas eu queria insistir com vocês que, dentro desses 40%, tem a maior parte, que é 17% do total, é energia que vem da cana-de-açúcar, que é uma coisa que os brasileiros inventaram de fazer. Não foi nenhum outro lugar do mundo que inventou essa coisa de fazer um país industrializado ser alimentado, do ponto de vista energético, por cana-de-açúcar. Tá? E é 17% de toda a energia que é produzida no Brasil. A energia hidrelétrica no Brasil é 11%. Então, você gera mais energia no Brasil com cana-de-açúcar do que com energia hidrelétrica. Se você olhar para o estado de São Paulo, e aí, de novo, eu digo, insisto com vocês, eu tenho essa figura porque aqui em São Paulo a gente faz essa figura, eu não vi ainda essa figura para outros lugares do Brasil, deve ter, não estou querendo dizer que não exista. Mas veja só, de 1980 até 2013, em 1980, 62% da energia usada no estado de São Paulo vinha de petróleo. Em 2013, só 38%. E por que esse 38% caiu daquele valor que era 62%? Porque a cana-de-açúcar, que era 14%, virou 32%. Então, quer dizer, os brasileiros criaram um jeito de deslocar o petróleo para fora da sua matriz energética, coisa que, insisto com vocês, todos os países desenvolvidos do mundo estão procurando e muito ativamente. Tá certo? No entanto, o país que conseguiu fazer isso de maneira mais bem-sucedida até hoje foi o Brasil. Mais bem-sucedida até hoje. E aqui, esse dado que eu mostro para vocês do estado de São Paulo é um lugar de 42 milhões de habitantes, é o tamanho da Espanha, tá certo? Então, essa porcentagem, mais da metade da energia, toda essa que está daqui para cima, ser energia de fonte renovável, é um troço espetacular do ponto de vista de engenharia, de ciência e de tecnologia. E, no entanto, os próprios brasileiros não dão valor para isso, porque a gente, desde que é criança, né, vê o pai da gente entrar com o carro no posto de gasolina e pôr álcool. Enche com álcool, a gente acha que é normal, mas não é. Veja, essa figura aqui, que tem muitas letrinhas pequenas, mostra uma coleção aí, os países todos da OECD, mais os BRICS, mostrando a altura da barra quantos por cento da energia desse país, de cada país, vem de fontes renováveis. Veja lá, por exemplo, a Coreia está lá em cima, deve ser 2% de fonte renovável, Israel, 3%, tá certo? Aí você vai descendo, vai aumentando aqui, e você vai ver que, se você passar uma linha aqui no 40%, sobra 1, 2, 3, 4, 5 países que tem mais do 40%, tá certo? Esses 5 países são a Nova Zelândia, a Suécia, a Noruega, a Islândia e o Brasil. Nova Zelândia, Suécia, Noruega e Islândia são todos lugares de, sei lá, poucos habitantes, tá certo? A Suécia deve ser 8 milhões de habitantes. A Islândia é esse que, quando tinha a Copa do Mundo, dizia que se enchesse o estádio, estava 80% da população assistindo o jogo da seleção. Então, um país de 200 milhões de habitantes, 8ª economia do mundo, ter mais de 40%, é uma coisa para ser respeitada. Além disso, esse assunto da energia renovável no Brasil, em termos de emprego, cria no país 893 mil empregos, dos quais 590 mil na área de bioenergia. Então, é um troço que não só faz bem para o meio ambiente, como cria emprego para os brasileiros viverem e prosperarem. Então, isso é uma primeira realização que eu destacaria para vocês e que vem de muito tempo, não é coisa assim que começou, faz 3 anos, 10 anos que fez, faz 50 anos que o Brasil está mexendo com isso. Quer dizer, a primeira lei no Brasil sobre obrigar a misturar álcool na gasolina é de 1929. Esse trabalho aqui, que eu destaco,
Em 1978, o professor Goldenberg começou com essa ideia de medir se produzir etanol e usar nos automóveis economiza a emissão de gás carbônico. Ele publicou na Science, em 1978. Depois, muito mais tarde, essa outra equipe, 2008, essa equipe aqui da Unicamp, detalhou e mostrou como é que faz a conta mais completa com as condições de hoje, etc., mostrando como é que tem redução de emissões de gases de efeito estufa. Pesquisadores trabalham sobre aumentar a produtividade da cana-de-açúcar, para, em vez de dar 80 toneladas por hectare, chegar um dia a dar 380 toneladas por hectare, que seria espetacular, porque você economizaria a área plantada. Pesquisadores no Brasil estudam cana-de-açúcar. Esse gráfico do lado esquerdo mostra quantos artigos científicos a cada ano são publicados em cada um desses lugares, tratando de cana-de-açúcar. O país que mais publica sobre cana-de-açúcar é o Brasil. Em segundo lugar, está aqui o estado de São Paulo. Depois vem Estados Unidos, Índia, Austrália, China e etc. E para quem quiser ver uma história interessante dos avanços técnicos e científicos em etanol, esse livrinho que é disponível nesse link na internet, Open Access, conta essa história a partir das descobertas que foram acontecendo ano a ano. Além de estudos sobre sustentabilidade e assim por diante. Então, esse é um primeiro caso que eu acho que vale a pena a gente ter em mente de realização, onde a ciência, criada por brasileiros no Brasil, gerou e ainda gera benefícios enormes para a sociedade brasileira. Segundo, o assunto dos aviões. Pesquisadores do ITA, da Embraer, publicam trabalhos científicos sobre fluidodinâmica computacional, sobre Navier-Stokes equation, uma das equações mais horríveis de resolver que tem, não linear e etc., para prever o comportamento aerodinâmico de corpos, tá certo? Esse corpo pode ser um avião. E como otimiza isso? Na verdade, aqui, ó, eu até peguei trabalho que é esse que foi presidente do CNPq, o João Luiz Azevedo, do ITA, do CTA. E em parceria com gente da Embraer, ajudaram a Embraer, pesquisadores da Unicamp, do ITA, da USP, da Federal de Santa Catarina, da Federal de Minas Gerais, de muitos lugares, ajudaram a Embraer a desenvolver esse avião a jato que ficou sendo o melhor avião a jato que tem no mundo para 100 passageiros. Certo? E essas duas figuras aí, eu gosto delas porque a figura do lado esquerdo estava no relatório do projeto de colaboração universidade-empresa, que veio para a FAPESP 1 ano e meio antes do primeiro avião estar pronto. É a simulação como é que chama? Do que acontece quando o avião aterriza numa pista inundada. E veja que engenharia bem feita, a simulação dizia que a água iria onde exatamente ela foi aqui na figura, que é em qualquer lugar, menos dentro da turbina do avião, que aí coisas não boas podem acontecer. Aviões, alimento para o Brasil e para o mundo. Rendimento da agropecuária do Brasil tem aumentado de 2006 a 2010, 4,3% por ano, dos que mais aumentou no mundo. Um estudo que foi feito aqui em São Paulo, por gente da Exalc, encontrou que para cada real aplicado em pesquisa agropecuária no estado de São Paulo, resulta daí a alguns anos em R$11 de produto agrícola criado no estado de São Paulo. O que leva, é claro, a uma baixa, como mostra aí nesse gráfico, do preço do alimento que todos os brasileiros precisam comprar. Tá certo? Todo mundo compra e ainda vende para o mundo inteiro. Então, alimento é outro desses exemplos. Pesquisa em saúde, que melhora os protocolos de tratamento. Aí um exemplo essa pesquisa feita pela professora Ana Maria Camargo, do Instituto Ludwig e do Hospital Sírio, com colegas da USP, que desenvolveu uma técnica que permite, fazendo um exame de sangue, identificar se um tumor que foi eliminado por radioterapia ou por quimioterapia vai voltar. Só que essa técnica que ela fez consegue descobrir se o tumor vai voltar 1 ano antes do exame de imagem dizer que o tumor voltou. O que faz que o protocolo de tratamento desses pacientes mude completamente e aumente enormemente a chance de sobrevida do paciente.
Então, é uma coisa que já está, esses hospitais todos aqui de São Paulo usam já essa metodologia que a Ana Maria desenvolveu. Pesquisa sobre a Amazônia, outra importantíssima, que está totalmente na pauta, e veja, olha, eu digo para vocês o quanto eu acho absurdo ver lideranças brasileiras falarem de todo lado, hein? Não estou falando da liderança atual lá de Brasília, estou falando de gente da comunidade científica, das organizações, falar, o Brasil não faz pesquisa sobre a Amazônia. O Brasil faz muita pesquisa sobre a Amazônia, muitos brasileiros, centenas de brasileiros se dedicam a pesquisar sobre a Amazônia. Esse folder que você pode pegar lá no site da FAPESP conta de alguns desses projetos, muitos em colaboração com outros países, por exemplo, nesse caso, os Estados Unidos. Mas você veja, a FAPESP sozinha tem uma carteira que atualmente tem 289 auxílios à pesquisa e bolsas vigentes para pessoas estudarem sobre a Amazônia. Não tem nenhuma outra agência de financiamento no mundo que tenha mais projetos sobre a Amazônia do que isso aí. Tá certo? Aliás, não tem nenhuma, não. Pode acontecer que o CNPq tenha. Eu nunca vi a conta deles. Se eles fizerem a conta um dia, seria bom para a gente saber. Mas fora do Brasil, não tem. Eu fui ver lá, a National Science Foundation tem 130 ou 140 hoje, se você pesquisar. Tá certo? Então, os brasileiros pesquisam, sim, sobre a Amazônia, aprendem coisas sobre a Amazônia e usam o resultado para afetar como a Amazônia vai se desenvolver. Os brasileiros também pesquisam sobre filosofia. Aí eu peguei um trabalho, capítulo de livro de autoria do professor Marcos Engano, da USP, sobre a acrasia e o método da ética. O professor Marcos Engano é um dos maiores especialistas do mundo em filosofia grega. E ele fez esse capítulo para esse livro chamado Filosofia Antiqua, que foi publicado há alguns anos faz, tratando desse assunto da acrasia, que eu achei especialmente interessante. Eu não sei se vocês sabem o que é acrasia. Acrasia é a palavra, né, o nome que o Aristóteles deu para o comportamento onde a pessoa faz uma coisa que está errada, sabendo que está errada. Tá certo? É um comportamento frequente em Brasília, em Washington atualmente, tá certo? Tem ali certas pessoas que sabem que está errado e faz errado. E a pergunta do Aristóteles era, por que as pessoas fazem isso? Elas sabem que está errado. E aí tem toda uma análise sobre a humanidade, tá certo? É desse tipo de pesquisa que faz a humanidade ficar mais sábia e entender melhor como é que as coisas acontecem, por que as coisas acontecem. Como que o ser humano veio parar na América? O professor Walter Neves, da USP, tem trabalhos muito, muito importantes num debate que não está ainda resolvido. Ainda há 3 semanas saiu um trabalho interessantíssimo na Science sobre algumas dessas hipóteses de que jeito que o ser humano que se originou na África, andou pela Ásia inteira e veio parar na América, e quando que aconteceu isso, e como que isso afeta o desenvolvimento da humanidade na América depois disso. Esse aí é o tipo de ideia, essa daí não vai criar uma empresa, não vai criar uma startup, não vai fazer política pública, mas é uma pergunta que a gente sempre quer ver a resposta, tá certo? Como é que nós viemos parar aqui onde nós estamos? Ciência política, professora Argelina, professor Fernando Limonge, que estudam o poder presidencial, a organização legislativa e o comportamento dos partidos no Brasil. Provavelmente algum trabalho esse trabalho aí deve ser proibido para criança menor do que 14 anos, né? Mas alguém precisa estudar a democracia brasileira se a gente quer melhorar a democracia brasileira no futuro. Desigualdade, um dos maiores desafios do Brasil. Essa equipe do Centro de Estudos da Metrópole, um dos 17 CEPIDs financiados pela FAPESP, estuda e tem ali a equipe que entende disso. Como é que evolui e o que precisaria ser feito para você trabalhar para reduzir a desigualdade no Brasil. Publicou no ano passado esse livro interessantíssimo, vários autores do Brasil e de fora, sobre o caminho da desigualdade no Brasil. Neutrinos, esse projeto que eu uso aqui para ilustrar também, que é um experimento que eu
já gostava do experimento, mas eu passei a gostar mais quando eu vi, como vocês vão ver na figura que tem aí, que é um experimento que só dará certo se for verdade que a Terra é esférica, que é uma coisa que ultimamente puseram em dúvida no nosso país, tá certo? Mas o assunto deles é produzir os neutrinos ali no Fermilab, em Chicago, aqui nesse lugar, jogar por dentro do planeta e chegar com esses neutrinos numa mina abandonada, que agora não está mais abandonada, que tem ali no Dakota do Sul, perto daquele lugar onde tem aquelas, como é que chama, esculturas dos presidentes, onde o presidente Trump dos Estados Unidos outro dia fez um discurso. A mina fica ali naquele estado. E aí, com isso, aprender coisas sobre os neutrinos. Por que esse experimento, por que eu estou falando dele? Nós não estamos, o Brasil não está fazendo experimento, mas está participando e de um jeito muito interessante. Pesquisadores da Unicamp criaram o melhor detetor de neutrino que jamais foi feito. Criaram esse detetor, trabalhando com essa gente do Fermilab, nessa colaboração, e o detetor competiu e foi escolhido. E é o detetor que vai estar ali aos milhares, nessa caverna, para detectar o que está acontecendo com os neutrinos que chegam ali. Esse detetor que eles puseram o nome de Arapuca. A Ana Amélia Machado e o Ettore Segreto. E esse detetor, ele é bom, viu? Olha, essa figura que está aí do lado esquerdo, está vendo aqui esse pedaço onde tem essas barrinhas verticais? Tem uma barra que vai azul, azul e vai até amarelo. Cada barrinha é de um dos detetores que competiram. Tinha o detetor de Cornell, do MIT, dos de Stanford, do não sei o quê, e todos são essas barrinhas pequenininhas aqui. A barra grande é o detetor lá dos professores da Unicamp que acharam um jeito de multiplicar a quantidade de luz que sai quando o neutrino passa e, com isso, aumentar a relação sinal-ruído por um fator que é quase 8 no experimento. Ah lá, o relatório do Fermilab diz ali, probably the best liquid argon time projection chamber ever constructed. Eles botaram o carimbão em cima. Você vê, isso é ciência criada por gente aqui no Brasil, tá certo? O chip que fizeram na Poli para pôr no CERN, o Sirius, que a semana passada estava na capa da Vejinha, né, da Veja São Paulo, que está funcionando. Com a pandemia, pesquisadores se envolveram em várias coisas, teve isso aqui muito noticiado, o sequenciamento do RNA do coronavírus em 48 horas, graças a uma equipe do Instituto Adolfo Lutz, chefiada pela professora Esther Sabino, em colaboração com gente de Oxford, no Reino Unido, empresas que foram financiadas por esse programa de pequenas empresas da FAPESP. Essa aqui é a Magnamed, faz ventiladores pulmonares. Aqui está escrito fornecerá, mas na verdade agora já está fornecendo. Veja, quando apareceu esse negócio da pandemia, descobriram que tinha aqui em Cotia a 7ª maior empresa de ventilador pulmonar do mundo. A empresa que em 2006 tinha 3 engenheiros e mais ninguém, e que veio na FAPESP pedir um financiamento no programa PIP, que ganhou vários financiamentos do PIP, depois da FINEP, depois do CNPq, depois de investidor, e virou uma fábrica de fazer ventilador pulmonar. Quando, em 2006, devia ter muita gente que torcia o nariz e falava, não, para que vai fazer isso? Na China faz muito mais barato, né? Faz na China e depois compra aqui. Aí vai ver onde é que acaba comprando o ventilador da China. Magnamed, muito interessante. 2 engenheiros do ITA, 1 engenheiro da Poli. Essa outra que fez o tomógrafo para monitorar a respiração artificial, em 2018, e o assunto agora virou um instrumento na luta para tratar os pacientes contra a Covid, porque acopla com a ventilação mecânica e faz a tomografia do pulmão e vê como é que está a situação do funcionamento do pulmão da pessoa. A empresa chama-se Timpel, que é um nome não totalmente imaginativo, porque é tomógrafo por impedância elétrica, T-IMP-L, tá certo? A empresa está crescendo também desde muitos anos, olha aí, como eu falei, 2018 já estava lá apoiada pela FAPESP antes. A Nanox de nanotecnologia, que desenvolveu, junto com um outro CEPID financiado pela FAPESP, um tecido antiviral, com nanopartícula de prata que
na medida que fizeram ali no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, acaba com 99,9% do vírus após 2 minutos de contato. Então, agora estão fazendo máscara, roupa para os médicos e etc. Tem uma empresa de Sorocaba que está fazendo a fabricação do tecido. Então, tem muita coisa, viu? Se você pegar esse negócio do trabalho publicado sobre o assunto Covid, muitos países estão publicando, o Brasil está publicando. Você faz em 8 de julho, tem 379 artigos. Você faz em 31 de julho, no Brasil tem 571. Quer dizer, cada vez que faz, tem mais. E demonstrando uma participação da comunidade científica para criar soluções e ideias para esse enorme desafio. Então, isso aí eu gastei esse tempo para insistir com vocês que tem um monte de coisa. Eu poderia ficar até amanhã falando de caso aqui que foi criado, que foi inventado, da ideia, etc. Mas agora eu vou concluir falando para vocês um pouco sobre como eu vejo esse assunto, de como é que esses resultados são criados, quer dizer, quais que são os ingredientes que tem. Então, eu acho que tem um primeiro ingrediente essencial, que é ter pessoas que são capazes de ter as ideias que eu descrevi ali, que são pessoas bem educadas, em boas universidades no Brasil, mas pode ser fora do Brasil também, que veio para o Brasil, tá certo? Graduados, mestres e doutores, não tem que ser todo mundo doutor. Tem muita coisa, muita ideia excelente, especialmente em empresas que é criado por gente que nem mestrado nem doutorado tem, e que resolve um problema, ou cria uma oportunidade e assim por diante. Mas gente bem educada. Gente bem educada e, em geral, em contato com a atividade de pesquisa relacionada com a fronteira do conhecimento na ciência e tecnologia. Quer dizer, conectada com o mundo, não pode estar isolado num lugar. Tem que estar em comunicação com o resto da comunidade científica mundial, na verdade, com o que houver de melhor que você puder achar na comunidade científica mundial. Precisa ter um bom grau de conexão entre a criação das ideias e aqueles usadores das ideias. Pode ser uma empresa que vai usar, pode ser um órgão de governo. Então, precisa ter pesquisa acontecendo dentro da empresa, dentro do hospital, dentro do governo. E precisa ter pesquisa acontecendo dentro das universidades e dentro dos institutos de pesquisa. Precisa também reservar um lugar para criar ideias que vão ser o estoque ao qual a gente vai poder recorrer no futuro. Estudar sobre o DNA, sobre o RNA, sobre o vírus, sobre a técnica de fazer. Você não sabe qual que é o vírus da outra pandemia que vai ter, tá certo? Então tem que saber essas coisas, tem que desenvolver a tecnologia da válvula do respirador, porque você vai fazer um respirador, não é porque tem uma pandemia. Quando tiver, se você tiver feito antes isso, você vai estar em melhor situação. Mas tem que levar em conta a ideia, e essa é uma ideia que frequentemente escapa no debate brasileiro, que nós vivemos num mundo conectado e que as referências são mundiais e não são locais. Elas são mundiais para as universidades, são mundiais para os institutos de pesquisa e são mundiais para as empresas, para todo mundo. Não adianta você ter universidade conectada no mundo e empresa que não tem a menor ideia do que está acontecendo na fronteira do setor dela no mundo. Tá certo? Então, precisa melhorar essa conexão. E, para falar dessa história, como essas coisas são criadas, eu queria falar para vocês um minuto sobre os lugares da pesquisa, porque, como eu disse para vocês no começo, tem uma coisa que volta frequentemente no debate brasileiro, que é essa ideia de que o lugar da pesquisa é só a universidade, e a universidade vai transferir tecnologia para a empresa. E isso é a menor parte do que é relevante para fazer o desenvolvimento industrial. Em qualquer lugar do mundo que fez desenvolvimento baseado em conhecimento, transferência da universidade é a menor parte. Então, lugares da pesquisa. Sistema de ciência e tecnologia, como eu disse, tem universidade, instituto, empresa e governo. Tá certo? E é preciso ter um sistema, uma maneira de selecionar os projetos mais promissores, aqueles, por exemplo, de acordo com aqueles impactos que eu falei antes, mas o que um sistema de ciência e tecnologia está sempre aflito em tentar equilibrar, e que eu saiba, não tem uma resposta definitiva para isso em nenhum lugar do mundo,
como é que você define o equilíbrio entre criar estoque de conhecimento e aplicar o conhecimento para fazer coisas que você precisa na hora? E esse é um equilíbrio que, na maneira como eu vejo, eu acho que é dinâmico. Tem hora que você faz muito do aplicado e pouco do estoque, e depois, mais adiante, você faz muito do estoque e pouco do aplicado, dependendo das condições externas nas quais você está vivendo. Mas o essencial é que precisa ter um equilíbrio entre fazer estoque e apoiar a aplicação. Mas a gente precisa pensar nisso, porque não é só o estoque de conhecimento que vai nos fazer viver melhor. É ter o estoque e usar o estoque para fazer as aplicações. Os lugares da pesquisa, universidade, tem muita pesquisa daquele tipo que chama pesquisa básica, que está mais relacionado frequentemente com o estoque do conhecimento. E a empresa, onde tem muita pesquisa aplicada e muito desenvolvimento de tecnologia. Quer dizer, virar aquilo num produto baseado em tecnologia. E insisto pela terceira vez que a gente precisa afastar essa perniciosa ilusão de que a pesquisa só vai acontecer nas universidades e vai ser transferida para as empresas. Ilustro esse assunto de transferir com o caso norte-americano, esse gráfico que está aí, que está mostrando o seguinte: em 2018, as empresas nos Estados Unidos aplicaram 329 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Onde é que esse dinheiro foi aplicado? Ele foi aplicado 1,3%, as empresas contrataram pesquisa em universidade, 0,6% em institutos de pesquisa sem fins lucrativos. E 98% elas gastaram dentro das próprias empresas nos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Então, você veja, o que move a empresa no assunto pesquisa e desenvolvimento é ela mesma, não é nem a universidade, nem a organização ou instituto sem fins lucrativos. O que se reflete nessa figura que está aqui, do lado direito, caso dos Estados Unidos, mostrando que nos Estados Unidos, de um total de um pouco mais de 1 milhão de pesquisadores que tem no país, 980 mil trabalham para empresas, é a parte cinza, e 220 mil trabalham para a universidade. E o contraste você vê quando você olha para o gráfico do Brasil, do lado esquerdo, onde só, quanto tem ali, 25% dos pesquisadores, ou 30% talvez, trabalham para as empresas, e 80%, 70% trabalham para universidades. Quer dizer, você vê, do lado brasileiro, a capacidade de fazer coisas está desequilibrada demais com a capacidade de ter ideia, de treinar pessoas. E essa outra figura adiciona países na comparação, mas adiciona também um problema. O gráfico da esquerda mostra quantos pesquisadores tem em cada país por milhão da força de trabalho. E você vê, lá no Brasil, só 223. Menos até do que o Chile, menos do que o México. Tá certo? Você olha aqui, Reino Unido, 54 mil. Estados Unidos, 41 mil. Então, o gráfico da esquerda mostra que tem falta de pesquisador no Brasil para o que a gente poderia fazer. E o gráfico da direita, quantos por cento dos pesquisadores do país trabalham em empresa. Então, a gente, além de ter pouco pesquisador, o percentual que trabalha em empresa é pequeno demais, que são esses 30% aos quais a gente se referiu. Veja, na Coreia, 80%, no Japão, 76%, nos Estados Unidos, 75%, na Suécia, 73%, na China, 60 e poucos, tá certo? Quer dizer, em geral, o país desenvolvido, mais da metade dos pesquisadores trabalham para a empresa. E vou insistir no ponto desse da colaboração universidade-empresa, porque eu já estou cansado de ir em reunião sobre assunto ciência, tecnologia e inovação no Brasil e quererem virar o assunto só em colaboração universidade-empresa, que é a menor parte do problema, tá certo? Mas então eu vou falar disso para vocês, para ilustrar com um dado que eu acho que nós, nas universidades, precisamos ter em mente.
Colaboração universidade-empresa pode trazer uma pequena contribuição para o avanço tecnológico das empresas, mas a gente não pode esquecer que a grande contribuição da universidade para as empresas e para o Brasil é educar as pessoas que vão fazer o Brasil funcionar, as empresas funcionar e assim por diante. Isso é muito, muito mais do que qualquer transferência de tecnologia que fizer, porque é medido em milhares, não é os estudantes, não é medido em dezenas de ideias por ano, num ano bom. E esse assunto da colaboração da universidade com a empresa, baseado na formação das pessoas, nas empresas que essas pessoas criam e nas ideias e resultados de pesquisa, tá certo? Eu vou contar para vocês o que eu descobri analisando a colaboração universidade-empresa no Brasil, que eu tenho certeza muitos de vocês já foram a reuniões onde as pessoas começam a reunião dizendo, no Brasil tem pouca relação da universidade com a empresa, alguém tem que fazer alguma coisa. Em geral, fazer alguma coisa significa dar um subsídio para alguém, ou para uma universidade ou para uma empresa, tá certo? Mas eu quero mostrar para vocês que não é verdade que tem pouca interação. E esse gráfico que está aí está mostrando quantos trabalhos científicos foram publicados a cada ano, onde tem um autor numa universidade no Brasil e um autor numa empresa em algum lugar do mundo. É uma medida de colaboração. Na verdade, é uma medida restritiva, porque eu estou medindo aqui as ideias onde teve participação suficiente da empresa e da universidade para os dois aparecerem na titularidade do artigo científico. Isso começa em 73 e vai até 2019. Então, tem uma curva aí dessas que hoje em dia, como todos os brasileiros estão virando epidemiologista, você olha para essa curva e fala, tem cara de exponencial. Bom, todos nós que somos físicos sabemos que o jeito de testar, que a gente ensina no laboratório de Física 1 para testar se é exponencial, é tirar o logaritmo do eixo vertical e ver se dá uma reta, que dá, tá certo? E dá uma reta onde a taxa de crescimento é 14% por ano. O número de artigos científicos, quando tem um autor de uma universidade no Brasil e autor de uma empresa, tem crescido desde 1973 a 14% por ano. Eu desafio a mostrarem uma outra coisa boa no Brasil que tem crescido a 14% por ano. Então, tem muito dessa interação. As universidades contribuem, tem 13 universidades no Brasil que respondem por 71% dessas coautorias. E, ao lado dessas coautorias, as universidades criam empresas. Olha só, os estudantes das universidades. Essa é a coleção que a Unicamp sempre mostra, 800 startups criadas nos últimos 35 anos, 700 que ainda estão ativas, 31 mil empregos, 8 bilhões em receita, empresas interessantíssimas. Eu não vou ficar destacando as empresas, embora eu goste de fazer isso. A USP, 1.100 empresas, tá certo? 6 delas viraram esses unicórnios, que são essas empresas que valem mais do que $1 bilhão, tá certo? E cujo faturamento em 2018 foi 60 bilhões de reais. Então, isso também é colaboração da universidade com a empresa. Eu vou concluir contando para vocês que como a pesquisa beneficia a sociedade é uma ideia antiga. E contar uma outra coisa para vocês. A gente aqui no Brasil fica se lamentando que as coisas são difíceis, a lei é complicada, fazer o contrato demora, não sei o quê, mas eu quero insistir com vocês que no mundo inteiro é complicado fazer essas coisas. Então, são 2 slides. O primeiro é para mostrar para vocês que em 1776 o Adam Smith contou para nós, naquele livro dele, sobre os lugares da pesquisa. O Adam Smith escreveu no Riqueza, como é que chama? Riqueza das Nações, que grande parte das máquinas usadas da manufatura foram originalmente invenções dos homens que trabalham com as máquinas, portanto, dentro da empresa. Se tivesse uma coisa mais formal na época, seria o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento das empresas lá da máquina a vapor de 1776. Ele reconhece que muitos melhoramentos são feitos pelas pessoas que fabricam as máquinas, que aí são fornecedores daquela empresa, mas são outras empresas. E o Adam Smith continua contando que também alguns melhoramentos são feitos por aqueles que se chamam philosophers, or men of speculation. Esses somos nós, das universidades.
E a definição do Adam Smith para as pessoas das universidades é ótima, porque são aqueles whose trade is not to do anything, but to observe everything. Quer dizer, são as pessoas cujo assunto não é não fazer nada, mas é observar todas as coisas. E, ao observar todas as coisas, porque fazem isso, conseguem combinar as potências e as forças dos objetos mais distantes e dissimilares, e de vez em quando aparece um com eletricidade, o outro com magnetismo, o outro com a física quântica, o outro com a teoria da evolução, o outro com o laser, e assim vai, tá certo? Então, tem muitos lugares para acontecer a pesquisa, tem muitos tipos de pesquisa. E o último slide é esse aqui, sobre colaboração de universidade com a empresa, que vale a pena vocês lembrarem quando vocês sentarem nessas mesas que ficam falando que o problema do Brasil é que precisa fazer outra lei da inovação. Esse texto está dizendo ali, aqueles que trabalham na intersecção da pesquisa industrial e acadêmica já ouviram a história do US Manufacturer, que depois de gastar horas sem fim tentando negociar um acordo de pesquisa cooperativa com uma universidade, desistiu e falou que ia levar o contrato para alguma universidade fora dos Estados Unidos, porque eles estão reclamando justamente da burocracia. Onde é que eles estão falando disso? Eles estão falando disso na revista Physics Today, não é a revista da SBPC que está escrevendo para pôr a culpa em Brasília, no Congresso, na lei. Certo? Num artigo interessantíssimo de 2008, que fala sobre University and Industry Find Roadblocks to R&D Partnering. Então, isso é só para lembrar para vocês que tem problema e tem obstáculo em tudo que é lugar do mundo. Não são os obstáculos que definem o que vai dar certo. O que define o que vai dar certo é o empenho das pessoas em vencer os obstáculos. E, último slide, uma conclusão, resumindo para vocês que ciência e tecnologia já são fundamentais para a qualidade de vida dos brasileiros. Dá para criar mais resultados se tiver mais pesquisadores e mais apoio, mas a gente precisa chegar mais perto dos referenciais mundiais de qualidade. Precisa ter em mente os lugares da pesquisa, sabendo que um lugar não substitui o outro, complementa. E que tem fatores na economia brasileira que desestimulam mais pesquisa nas empresas e tem fatores na vida brasileira que desestimulam mais e melhor pesquisa em universidades. Mas, mesmo assim, tem inúmeros resultados de alto impacto que beneficiam a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Brito. Proponho que abra os microfones para aplaudir. Nós vamos passar para a fase de perguntas. Pois não. Eu pedi aos interessados em fazer pergunta que se inscrevessem através do chat. Então, tem a primeira pergunta, o primeiro inscrito é o Sérgio Rezende, que gostaria de fazer uma pergunta. Brito, muito bom. Suas palestras são sempre muito informativas e muito, não só informativas, inspiradoras. Eu tenho Obrigado. Simples. As informações que eu tenho, já não estou acompanhando em detalhe há algum tempo, é que, além da inovação, com os incentivos fiscais, com a subvenção, e a lei do bem, né, que permite que as empresas possam abater nos seus impostos o gasto com pesquisa, não têm sido usadas, têm sido usadas muito pouco. Então, a pergunta é o seguinte, é essa a informação que você tem, e se é, por que as empresas brasileiras, uma parte delas, ou grande parte delas, não usa mais o incentivo da lei da inovação? Então, Sérgio, veja, eu não tenho certeza que a informação que eu tenho, acho que é um pouquinho diferente, tem as mesmas palavras que você falou, mas não é exatamente que usam muito pouco, é que tem poucas empresas que usam, mas as poucas empresas que usam o que tem para usar. Então, de certa forma é isso, quer dizer, aparentemente na pesquisa lá do IBGE da Pintec dá que uma fração pequena das empresas no Brasil, acho que
mas que cresceu no último período, aí, eles dizem por causa da crise, mas é uma coisa que dá uma porcentagem menor que 20%. Usam essas leis, esses incentivos da lei da inovação e outros incentivos. Veja, por que elas usam pouco? Eu não sei responder por que elas usam pouco os incentivos, mas eu preciso dizer para você que eu sou um pouco cético da ideia de que algum país vai fazer inovação baseada em incentivo. Eu acho que a inovação precisa ser baseada numa coisa maior que incentivo. Eu acho que a inovação precisa ser baseada na competição. Precisa ser baseada na necessidade da empresa de ser melhor do que o seu competidor. Porque a empresa vai atrás de querer o incentivo se ela precisar ser melhor que o competidor. Senão ela não vai, porque não tem. Então, eu acho que o Brasil precisava dar uns 2 passos para trás nesse assunto e, em vez de ficar discutindo incentivo, discutir a organização da economia brasileira e como fazer para, de um jeito prudente, expor as empresas brasileiras a mais competição no mundo. Certo? Porque eu acho que é aí que eu vejo o freio ao assunto da inovação das empresas no Brasil. As empresas vão pegar um incentivo de Brasília para fazer um produto que só vende no Brasil. É mau negócio para os brasileiros isso. Se for para eles fazerem uma coisa que vai vender no mundo, já fica um pouco mais interessante. Então, eu acho que a gente precisava pensar mais no assunto da competição do que no assunto dos incentivos. Ok, bem claro, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Mais alguma pergunta? Acho que eu e depois Carlos, pelo que eu vi no chat. Tá, Brito, muito obrigada pela apresentação, foi realmente excelente, super interessante. Eu fiquei uma pergunta sobre as patentes, que você não comentou nada, que você pode comentar um pouco como é que a gente está nesse cenário de registro de patente e o que você acha sobre isso, que eu sei que também é um tema polêmico. Então, o assunto das patentes, Nádia, é mais ou menos assim. Como o esforço das empresas no Brasil para criar inovação é pequeno, tem pouca patente. E, ao ter pouca patente de empresa, como há uns anos criou-se essa ideia nas universidades, que é para fazer muita patente, a gente tem até uma situação que, às vezes, quer dizer, para o reitor da universidade, eu já fiz isso quando fui reitor da Unicamp, vai lá e fala, a Unicamp fez 70 patentes no ano passado. Mas, na verdade, como eu vi a estatística, acho que faz 2 semanas, vai sair na revista da FAPESP, você ter 53% das patentes solicitadas no Brasil sendo solicitada por universidade é um sinal de uma doença gravíssima no Brasil, porque não é possível um lugar do mundo onde metade das ideias que são patenteadas vem das universidades em vez de vir das empresas. Sei lá, é muito errado, certo? É oceanicamente errado. Então, mas eu acho que, de novo, o assunto, a explicação não está na patente, a explicação está antes, tá? A empresa não se sente obrigada pelo mercado a criar ideias que a façam melhor do que seus competidores. Ou seja, ela olha para o lado e fala, bom, não, tá bom, eu vou contratar, é mais barato eu contratar um contador bom para achar os buraquinhos para eu pagar menos imposto do que contratar um engenheiro bom que vai fazer o meu produto vender mais. Acaba sendo assim. Ok, a próxima pergunta seria do Carlos Alberto Batista da Silva. Opa, tudo bem, boa tarde. Então, mais uma vez, também faço coro aí aos colegas, parabéns aí pela apresentação, foi muito boa, inspiradora realmente. E aí eu vou, então, gostei da sua resposta à pergunta do Sérgio, então, você valorizou essa questão da competição, da importância dela. Tudo bem, eu concordo com você com relação a isso, mas e as universidades, você não acha que pode contribuir de outra forma, não? Quer dizer, você falou na sua apresentação, de maneira bem interessante, que a colaboração da universidade com a indústria talvez não seja a coisa mais relevante, e sim a pesquisa na própria indústria.
Mas será que na formação dos seus estudantes, a universidade não tem pecado no Brasil? Quer dizer, será que os cursos de engenharia, por exemplo, não têm incentivado pouco que os seus profissionais, quando saiam de lá, pensem mais em inovação? Os próprios cursos de ciência também, então eu posso falar mais dos cursos de física. Então, será que eles não estão focando muito na coisa acadêmica, mas não tem uma coisa de incentivar esse profissional com formação acadêmica a fazer algo mais aplicado? Então, a minha pergunta é, será que você imagina que a universidade pode colaborar mais nesse sentido? E caso positivo, de que forma a gente pode mudar isso aí? Então, Carlos, obrigado pela pergunta. Eu acho que as universidades no Brasil poderiam fazer um trabalho bem melhor do que fazem para mostrar aos seus estudantes que há oportunidades fora do mundo acadêmico. Tá? Agora, eu não acho que isso seja o maior problema do desenvolvimento tecnológico do Brasil. É um problema, mas não é o maior. Eu poderia listar outros 5 logo antes desse. Mas eu acho que esse é sim um problema que prejudica a efetividade da luta em defesa da boa universidade pública no Brasil. As lideranças universitárias não são capazes de contar para a sociedade o bem que elas fazem para a sociedade. Então, você vê, por exemplo, eu mostrei aquela figurinha, aquele slide da Unicamp, contando das empresas. Vocês precisam ver o efeito que isso faz quando você vai na Assembleia Legislativa e mostra aos deputados. Tá certo? Eles entendem, quando eles olham isso, tem 2 coisas que eles entendem. Esse slide e o slide de quantos doentes são tratados no Hospital das Clínicas. Tá certo? E tá certo, porque eles estão preocupados com coisa que o eleitor deles cobra deles. Tá certo? Agora, será que a Unicamp é a única universidade no Brasil que é capaz de fazer um slide mostrando 400 startups criadas? Eu tenho certeza que não é. Tenho certeza absoluta que não é. Eu já brinquei com amigos meus que foi reitor do ITA, eu falava, putz, ainda bem que vocês no ITA nunca fazem isso, porque eu era reitor da Unicamp, falava, eu faço um slide lá com 30 empresas e mostro e todo mundo acha que é o melhor do mundo. A hora que você fizer o do ITA, você vai ter no meio lá, Embraer, ninguém consegue bater isso. Mas não faz. A USP recentemente fez esse que eu mostrei para vocês. Mas, por exemplo, a UFPE foi uma parte importante de criar o Porto Digital. Onde é que está o que a gente liga ali no site da UFPE e vê que, não, nós fizemos as empresas do Porto Digital, o aluno se formou em tal curso, em tal ano, não sei o quê. Sabe, para defender perante a sociedade, a gente precisa contar para a sociedade. Não adianta chegar para a sociedade e falar, não, ó, vocês não entendem muito bem o que é, mas dá um dinheirão para nós aqui que nós vamos fazer um monte de coisa boa. Não é desse jeito que funciona numa democracia. Precisa mostrar e contar para eles de um jeito convincente. Então, eu concordo muito com a sua pergunta, no sentido de que, para defender melhor as boas universidades brasileiras, elas precisam fazer um serviço muito mais eficiente sobre mostrar ao contribuinte, ao eleitor, ao cidadão, os seus resultados, e elas têm resultado. Isso que o que eu acho mais trágico é que elas têm resultado, mas não mostram. Só complementando, indo nessa mesma direção, porque a academia também faz parte da sociedade. Então, na medida que a academia não comunica a sociedade, ela não comunica a própria academia. Quer dizer, às vezes, um estudante que está lá no graduação ou na pós-graduação, ele não se sente incentivado porque ele não tem essa informação. Então, quando você diz, eu vou na Assembleia Legislativa e mostro isso aí, eles ficam impressionados, a própria academia ficaria impressionada e talvez isso seria um grande fator motivador para muita gente. Você está totalmente certo, os estudantes ficam. Quando eu fui reitor da Unicamp, que eu comecei com esse negócio de fazer o slide lá, quando eu fazia tinha 6, depois tinha 9, depois tinha 10, aí foram fazendo, agora tem 800. Mas
uma das coisas que eu criei de fazer lá era assim, uma vez por ano eu levava alguns desses empreendedores para uma reunião com todos os estudantes da universidade, para eles contarem como é, o que vocês fizeram. E os estudantes respondiam bem a isso, porque eles olhavam ali, porque estudante é bom, eles querem fazer coisa, eles olhavam lá e falavam, poxa, se esse cara aí que está falando fez uma empresa que tem 600 empregados, eu posso fazer uma também. E aí eles começam a considerar isso como uma coisa real, porque eles viram o cara que sentou na mesma cadeira que ele há 7 anos, fez aquela coisa. Então, tá certo, precisa mostrar para dentro também. Legal, obrigado aí. Obrigado a você. Ok, a próxima pergunta é do Anderson Gomes. Boa tarde a todos. Brito, é muito bom, como sempre, e sempre deixando a gente pensando aí nas coisas. Veja, você fala nessa questão da pesquisa sendo feita nas indústrias, quer dizer, aqui no Brasil, essa realidade de fazer ainda na universidade, e como a sua última fala agora, muita startup, Unicamp, etc., certamente tem exemplos em outros lugares do Brasil que o pessoal não sabe vender o peixe direito, mas mesmo assim a escala é diferente. Os subsídios que vêm de um jeito ou de outro para startup, etc., das outras fundações são menores pelas razões diversas, não tem como não tem como escapar disso, e naturalmente o governo federal não tem programas que sejam, né, sem ser aquele de subsídio que a gente conhece. Então, a gente precisa da indústria ter mais pesquisadores. Aí já apareceram as bolsas para o cara ir para a indústria, eu acho que foram muito pouco usadas. Eu estou lembrando daquelas do CNPq, que talvez até exista ainda hoje. Aí agora, o CNPq, principalmente o Ministério, tenta dar uma guinada, eu acho que muito mal feita, mas tenta dar uma guinada para priorizar coisas que vão só nessa direção, pelo menos no que está escrito. Como é que você vê isso aí? Como é que você vê esse cenário atual? Porque a gente estimular a meninada e tal, e, obviamente, termina saindo das universidades. Então, assim, quando a gente fala... Eu mesmo sou um dos caras que fala, olha, pega os números, tantos por cento da pesquisa é feita na universidade. É claro que eu estou me referindo àquela relação onde você fala o resultado intelectual científico. Esse é. O outro, muitas vezes, essa relação com a empresa, ela falta em muitas situações para isso ir para lá, mas aí era melhor que ela estivesse sendo feita dentro da empresa. Então, assim, você podia dar um panorama um pouco mais amplo e aí indo para o sistema mesmo federal com essa nova ideia aí dos do que está acontecendo hoje. Então, isso. vou dividir em duas partes. A primeira parte, você falou sobre ter os subsídios, as oportunidades, mas eu queria insistir de novo naquela coisa que eu acho muito isso, que não é o subsídio que move a inovação. E aquele slide da Unicamp que eu mostrei serve para ilustrar isso. Daquelas empresas que estão ali, pouquíssimas foram pedir o dinheiro da FAPESP. Elas arrumaram o dinheiro em outro lugar. O dinheiro do cara, vendeu o carro, a família emprestou dinheiro, sei lá. Eles acham um jeito de fazer. Tem jeito de fazer. Pega essa empresa, por exemplo, estava no slide da USP. Essa é uma que tem uma briga entre Unicamp e USP sobre de onde que veio. Veio das duas, na verdade, o iFood, tá certo? Que é um desses unicórnios, tá certo? O cara nunca pediu um centavo na FAPESP para fazer isso. Hoje é uma empresa que vale mais que $1 bilhão. Eles foram fazendo ali, fez uma coisa, fez outra, não sei o quê. Uhum. Então, não é o incentivo ou o subsídio que faz a coisa acontecer. Eu acho que quando tem um ambiente adequado, o subsídio pode ajudar um pouquinho, mas o que eu acho muito errado na discussão brasileira é que a discussão acabou ficando centrada só no subsídio. Exatamente. É como se você faz uma economia fechada e cria subsídio e vai funcionar. Não dá, porque aí você vai ter que fazer um volume de subsídio que é impossível de realizar em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o assunto sobre o subsídio. Agora, do outro lado, o que está acontecendo, eu acho que é uma variação daquilo que eu comentei num dos slides, que é quanto do esforço público de pesquisa precisa estar
em criar estoque de conhecimento e quanto precisa estar em fazer pesquisa que vai resolver problema do mês que vem. Tá certo? Esse que é o debate, e é um debate eterno, no Brasil e no mundo inteiro. E a resposta, como eu disse, eu não acho que tem uma resposta definitiva para isso. A resposta vai mudar. E, por exemplo, eu tenho certeza que quando... Eu já não sei se a gente deve dizer quando ou deve dizer se, né? Passar esse negócio da pandemia, eu acho que a sociedade vai estar com um grau de pressão muito mais alto sobre a pesquisa apoiar coisa que resolve problema imediato, em vez de criar estoque de conhecimento. Porque vai estar, já está, tá certo? Nós precisamos resolver o problema de agora. Não queremos descobrir a idade do universo. Então, eu acho que o debate real é esse que acontece. Mas o que eu acho é que as pessoas que estão tratando disso lá em Brasília, elas acabam tratando de um jeito que, sabe, que eu acho que é limitado, é tosco. É uma coisa de pôr, porque começa assim, começa com um problema que é complicado. Complicado é quanto você faz de estoque, quanto você faz de aplicação. Essa é a formulação do problema. Aí, no passo seguinte, eles já dividem em áreas do conhecimento e falam, essas áreas aqui servem, essas não servem. Não tem relação nenhuma entre o primeiro passo e o segundo. Quer dizer, seria, na minha maneira de ver, seria muito mais interessante se fizesse uma discussão que eu aposto que a comunidade científica brasileira gostaria de participar, e a sociedade brasileira também, eu aposto, gostaria, que é quais problemas enfrentados pela sociedade brasileira precisam de ciência para serem minorados? E como é que a gente vai organizar, como é que o governo brasileiro eu estou falando, federal e estaduais, tá certo? Como é que esses níveis de governo vão fazer para mobilizar a comunidade científica a tratar desses problemas? Então, é aquilo que os europeus estão chamando de problem-oriented research. Quando você fala de problem-oriented, você não está falando que é pesquisa em ciências sociais, ou em engenharia, ou em química. Você está falando do problema. E o problema tem o péssimo hábito de requerer todo tipo de conhecimento para ser resolvido. Então, você usa o que precisar. Então, se o problema é como controlar a pandemia, você precisa do biólogo para entender o vírus e precisa do economista e do cientista político para entender como é que faz para convencer as pessoas a ficarem em casa. E por que tem gente que não pode ficar em casa porque não tem dinheiro para comprar comida amanhã. E aí você vai achar uma solução para o negócio. Em vez de fazer um negócio que... Então, eu acho que se a gente pensasse no Brasil mais nessa ideia de pesquisa orientada a problemas, a gente cavaria um espaço para atender demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, cavaria a possibilidade de ter, nesses programas, pesquisa básica que é útil ou é orientada para aquele problema. Porque para você resolver o problema, muitas vezes você precisa ir lá atrás para resolver a coisa básica e fundamental. Então, eu acho que seria um jeito muito mais, digamos assim, iluminista de tratar do assunto que toscamente acaba colocado lá como pesquisa útil, tá certo? Aqui em São Paulo nós tivemos nossa cota dessa maluquice também. Tá bom, muito obrigado, Brito. Obrigado, Anderson. Brito, eu acho que não tem... Talvez a Nádia possa conferir. Eu acho que não tem mais ninguém inscrito aí para perguntas, né? Então, talvez pudesse deixar aberto agora para quem quiser formular alguma pergunta sem estar inscrito aqui no chat. Mais alguma pergunta? Ô, Brito, eu acho que você esgotou aí. Tá bom, muito obrigado. Tirou todas as dúvidas que as pessoas tinham. Eu acho que foi uma palestra excelente aí, como vários já escreveram aqui no chat, dando parabéns, falando da apresentação muito boa, etc, etc. Então, eu queria... Então, antes de encerrar, antes de despedir, queria lhe agradecer mais uma vez aí pelo atendimento pronto ao convite e lembrar
que você disse que gostaria até de vir até aqui ao Recife, quando passar... O dia que puder viajar, eu irei com prazer. Aí a gente combina outra palestra dessa. Eu estou com saudade de ir a Recife, Cid. Eu me lembro com grande satisfação das vezes que eu fui aí, não só para fazer palestra, mas quando você estava apresentando no começo, eu me lembrei da primeira vez que eu fui aí, que eu estava voltando de uma reunião da SBPC em Fortaleza, eu e o Hugo. E nós paramos aí para visitar o laboratório seu e do Rios. O Rios, eu estou vendo a carinha dele aqui no meu computador, tinha o laser de gás carbônico e etc. Se eu pudesse fazer uma pergunta, Brito. Pois não. Pode, por que não pergunta? Brito, você, no texto inteiro que você falou aí, várias referências à universidade fornecer pessoal com preparo, com formação de qualidade. Você poderia elaborar um pouco sobre isso em termos das nossas graduações e graduações da ciência e tecnologia? Então, veja, a elaboração que eu faria é a seguinte, Rios, é que eu acho que o sistema universitário brasileiro, a parte pública do sistema universitário brasileiro, tem algumas universidades que formam pessoas de uma maneira que é competitiva com bons lugares do mundo, e, ao mesmo tempo, tem uma grande quantidade de universidades que não faz isso, que forma num grau menor. E o problema é que as melhores e as piores custam mais ou menos o mesmo tanto. E isso aí é um problema que a gente precisava tratar. Tratar do problema não quer dizer tratar assim, não, tem que fechar essas outras universidades. Não, tem que ver como é que faz para essas aí melhorarem para chegarem a dar uma contribuição adequada para o custo que elas têm. Então, eu acho que esse daí é que é o desafio que eu vejo nessa coisa da qualidade da formação. Mas é que, de novo, é complicado de tratar, primeiro porque é complicado, porque você tem que ir lá tratar do que a pessoa aprende, quem que é que está ensinando, como é que está ensinando, que grau de exigência, etc. E segundo, é complicado porque o Brasil se apaixona por essas ideias de que faz uma lei e a coisa fica resolvida, tá certo? Então acham que vai lá, faz a base curricular e aí todas as universidades vão ser boas. Não vão, tá certo? Faz o currículo mínimo, faz não sei o quê. Então, mas eu acho que a gente precisava pôr mais empenho, mais esforço em melhorar as universidades que são mais fracas, em ajudá-las a progredir do ponto de vista qualitativo, não só em pesquisa, mas especialmente na formação. E uma das coisas importantíssimas na formação é o assunto de estar inserido no mundo, ter contato com o mundo, porque quando fica isolado demais, acaba faltando parte da educação. Isso é o que eu teria para comentar nisso aí. Obrigado pela pergunta. E obrigado pela resposta e pela palestra. Que é isso, obrigado a você. E olha, Cid, eu queria também agradecer, eu vi a outra carinha que eu vi ali mais para baixo era a Sandra. Sampaio, a Sandra Viana, que foi da minha classe no Dante. Tá ali, agora ela apareceu. Oi, Sandra, obrigado por assistir. Bom, eu acho que não tem mais ninguém inscrito, então acho que estamos chegando ao final. Isso, mas vamos abrir o microfone de novo para bater palma de novo. Sim. Foi muito boa mesmo. Foi muito boa a palestra. Muito obrigado a você. Valeu, Brito. Grande abraço. Foi uma grande satisfação. Obrigado, Sérgio, por participar e assistir e perguntar. Obrigado ao Cid pelo convite. Tá bom, um abraço, Brito. A gente se fala dos outros assuntos depois. A gente fala. Tá bom, gente. Tchau, muito obrigado. Tchau, gente. Estou encerrando a transmissão e a gravação. Cuidem-se, não esquece de lavar as mãos.